Você está ouvindo Tribe Zen Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Soliris Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Que bom que você está junto com a gente aqui nesse dia. Não sei se é de manhã, se é tarde, se é à noite. Não sei onde você está, mas gratidão por estar investindo seu tempo em autoconhecimento, autodesenvolvimento, para expandir sua consciência de uma forma assim que você está utilizando bem essa energia, né? Parabéns pela sua coragem. Ah, que bom. Hoje a gente vai falar sobre Ho'oponopono. Ho'oponopono. E para esse papo, a gente tá muito, muito feliz que a gente tá aqui com a Camila Borges. Oi, gente. Seja muito bem-vinda. Aloha! Aloha! Que legal. Esse tema é bem profundo. A gente conhece, assim, imagino que o senso comum aqui no Brasil mesmo, assim, tem uma visão tanto quanto superficial, mas já interessante, né? Eu sinto que é algo que já trouxe uma expansão, assim, pra muita gente, mas hoje a nossa intenção é a gente aprofundar aí nas origens, e nada melhor do que a Camila pra trazer isso pra gente. Muito legal. Então, antes da gente começar, eu sei que temos uma amante de cacau aqui também, né? Vamos fazer um brinde. Um brinde ao cacauzito sagrado. Gratidão à Sátiva por trazer essa medicina maravilhosa. Hoje a gente fez um cacauzinho aqui com canela e cardamomo. O cardamomo ajuda a abrir mais o coração ainda e traz aquele aroma delicioso. E se você quiser conhecer mais sobre os produtos da Sátiva, é SATTVA superalimentos.com.br. Vou passar uma receita para vocês que eu fiz essa semana com o cacau da Sátiva, rapidamente. É o Danette saudável. Você pega abacate, bate o abacate, assim, deixa bem creminho, assim. Pega o cacau da Sátiva, que já vem em tabletinhos, assim, em pedaços, né, aleatórios. Você derrete no pires com um pouquinho de água, leite de coco, leite vegetal. Derrete, mistura nesse abacate. Você pode adoçar com o que você quiser, com tâmara, com mel, ou não adoçar para ficar mais neutro, e vira um Danette saudável. Receita. É bom, hein? Gostei. Ó, tem várias pessoas pedindo receita pra gente, pedindo receita de brownie. A gente tá fazendo chocolate feito em casa também. Gente, dá pra fazer muita coisa com cacau. Vamos lançar cacau, um PDF. ele é muito além de uma medicina, ele é um alimento mesmo, pra trazer nutrição pro nosso dia a dia, substituir o café que deixa a gente ligadaço. Então, recomendamos. E se também você quiser conhecer os produtos da Natureza Divina, também são nossos apoiadores. Lá a gente pega toda essa parte de chás. Imagina assim, tudo quanto é tipo de erva, tem lá para tudo quanto é tipo de sintomas que você tiver. A parte de aromaterapia também. Eles também têm um blog, assim, muito completo de artigos científicos sobre as plantas medicinais. Muito então a gente bom. super recomenda esse site para você adquirir suas medicinas, suas poções mágicas. E o site é naturesadivina.com.br. Tá aí na tela. E na tela também você encontra o nosso QR Code, nossos links. Tem aí links.tribezen.com.br, ou você pode acessar no link da bio do nosso Instagram para você ver os movimentos que estão acontecendo. Lá tem tudo que a gente está fazendo, de fácil acesso. Então tem eventos que a gente faz aqui no nosso espaço em São Paulo. Tem a inscrição para a nossa newsletter, que toda sexta-feira acontece. E histórias que a gente só conta lá, dica de livro, o que a gente está consumindo, que a gente descobriu uma coisa mais saudável para trocar. Pensamentos, o que tá rolando no nosso campo, tudo isso, toda sexta-feira tá lá de graça, alimentando, nutrindo mais consciências. Sim. Então você pode se inscrever, tá nesse link aí. E tem a nossa imersão também, que a gente não colocou data esse ano ainda. Normalmente acontece no final do ano, ali em dezembro. E a gente tá investigando o local, se vai ser ainda no Canto da Mata ou se vai ser em outro local. Tudo depende da agenda, né? Mas já tem uma galera procurando a gente, falando que já tá inscrito, que já quer participar. E se você também quiser ser avisado quando a gente abrir data, local, tudo certinho, todas as informações, se inscreve lá no nosso site. Também tem um lugarzinho pra você colocar o nome na lista de interesse. E tem grupo do WhatsApp também. Manda uma DM lá no Instagram pra você. A galera tá chegando em peso. É um grupo que a gente se auxilia, é um grupo VIP. Convites que só acontecem no grupo do WhatsApp e na newsletter. Só porque, né, a nossa casa aqui comporta poucas pessoas. Beleza? Muito bom. Então hoje a gente vai falar aqui sobre Ho'oponopono, já com a energia
do cardíaco aberto do Cacau, certo? É, porque afinal tem que abrir o cardíaco pra perdoar, né? Sim. E eu Inclusive, posso trazer até a referência, uma conexão que o Cacau tem com o Ho'oponopono pra vocês durante a Olha. nossa conversa aqui. Acho que vai ser bem legal. Ah, que massa, Perfeito. queremos saber. E Camila, queria que você trouxesse, assim, de forma resumida. Eu sei que, assim, é uma jornada muito longa até você chegar na consciência que você tá hoje, né? Dessa medicina que você traz para as pessoas através do Ho'oponopono. Mas como que foi sua jornada, assim, até chegar nesse lugar? Tá. Conta um pouquinho pra gente. Minha jornada começou com a leitura de um livro que hoje, na verdade, acredito que seja o livro mais famoso de Ho'oponopono que existe, que é o livro Limite Zero, escrito pelo Dr. Hugh Lane e o Joe Vitale. E foi em 2011, se eu não me engano, que eu li esse livro. E quando eu comecei a ler, ele fala sobre as 4 frases, ele conta a história. Vou dar um pouquinho de spoiler para quem não, para quem nunca leu. Ele conta a história de Dr. Hugh Lane, que ele tinha uma filha, né? E que ele, a filha dele tinha um problema de pele muito sério. E ele foi em vários médicos, em vários lugares, e não solucionava, nada tratava a filha dele. E ele estava em desespero, e ele é havaiano. E lá ele ouviu falar de uma mulher chamada Morna Simeona, que era uma kahuna na época. Só para contextualizar, a kahuna são as pessoas que detêm um conhecimento muito especializado no Havaí. E aí, esse conhecimento especializado podem ser médicos, podem ser especialistas em plantas, especialistas em curar, em curas, né? Em coisas de cura do corpo. Então, tem vários níveis ali. E aí, ele ouviu falar dela, ele foi atrás dela e, seguindo ali o que ela ensinou, ele conseguiu encontrar cura para a filha dele, trabalhando nele. Uau! E aí ele escreve o livro, que daí ele começou a ser um seguidor dela. E chega uma época em que ele começa a trabalhar com isso também. E ele vai no hospital, é convidado para assumir um hospital psiquiátrico no Havaí. E ele começa a trabalhar nele. E diz a história que essa ala teve até que ser fechada, porque as pessoas começaram a ter alta ao longo do tempo. E aí, fechou, acho que teve só 2 ou 3 que não tiveram jeito mesmo assim, mas essa ala foi fechada. E aí, eu li esse livro e fiquei, uau, que é isso aqui, né? E eu comecei a praticar as 4 frases e eu passei anos praticando. E foi muito engraçado, porque eu lembro, assim, como se fosse ontem, eu sentada no chão da sala, com a minha mãe sentada atrás, e eu falei assim pra ela, mãe, nossa, um dia eu vou lá no Havaí estudar nessa escola. Que linda! Mal sabia eu que anos depois, 7 anos depois, estava eu lá, realmente na escola, estudando na mesma escola que o livro falava. E eu adoro contar essa parte da história, porque às vezes a gente fala muito sobre manifestação, né? Eu gosto muito de falar sobre manifestação, eu acredito muito na força da manifestação. Mas muitas vezes a gente traz ansiedade para a manifestação. E muitas vezes a gente acha que a gente precisa fazer grandes coisas para manifestar. E eu falei uma única vez que eu ia estar naquela escola e eu ia estudar naquela escola. E eu esperei 7 anos para isso acontecer. E aconteceu da melhor maneira que poderia ter acontecido. Porque ali começou a minha jornada de aprofundamento no Ho'oponopono, né? E se eu tivesse, de repente, criado uma ansiedade para que aquilo acontecesse, eu podia ter ido antes da época. E aí eu só ia fazer um curso e ia voltar. E eu não ia ter acesso a todas as outras coisas que eu acessei a partir daquele momento, sabe? Total. A gente vai Maravilhoso. aprofundar nisso. Mas pra quem tá perdidaço, que raios é Ho'oponopono? Conta aí, de uma forma bem simples, assim, que frases são essas? Boa. Aqui no Brasil, a gente conhece o Ho'oponopono como a repetição de 4 frases, que é eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E basicamente você usa essas 4 frases, tem, na verdade, várias maneiras de você fazer isso, né? Mas basicamente você repetir essas 4 frases para você começar a se conectar mais com essa parte divina. Essas 4 frases, elas vão trazendo uma conexão com o seu eu. Você vai tendo uma conversa com a sua parte espiritual, com a sua parte que precisa de perdão, que precisa de amor, que precisa ser ouvida, que precisa ser reconhecida. E você vai, enfim, se conectando com essas energias e limpando um caminho que, de repente, não tá tão alinhado
com a tua vida mesmo, né? Fazendo essa prática. Eu gosto muito de usar as 4 frases também quando eu tô assim, muito nervosa com alguma coisa ou tendo conversas difíceis comigo mesma na minha cabeça. Ah, que legal. Então eu substituo essas conversas difíceis repetindo as 4 frases. Porque eu tô transmutando mesmo, assim, essas coisas ruins que eu tô falando pra mim mesma em coisas boas. E já acolhendo esse lugar, sabe? Sim, Olha que legal, Ao invés porque- de negar, né? Porque eu vejo que esse mantra é um mantrinha, virou um mantra, né? Aham. Ele, primeiro, ele se conecta com uma egrégora desse poder de cura. Ancestral. Segundo, você entra num estado de humildade ali, né? Porque esse estado de humildade, vulnerabilidade, eu reconheço aqui e agradeço. Eu coloco aqui um valor de um amor incondicional, tem tudo isso. É muito inteligente, muito sábio, né? Essa combinação. Eu gosto muito, não é só naquela plaquinha que tem lá em Santo Tomé que você vai decorar a sua casa, né? Dá pra você realmente utilizar ela nesse momento. Inclusive, quero confessar aqui que em uma determinada cerimônia de ayahuasca, tem um momento que veio o Ho'oponopono numa canção e repetindo assim, aquilo na força era infinito. Enquanto aquilo, de fato, não era integrado, se não tivesse que... Alguém ia surgir no campo assim, ó. Pum. Qual que é esse vínculo que precisa ser curado? Que tá drenando energia. E ficava até aquilo ser feito com verdade a partir do coração. Aí, Sim. nossa, poderoso. Uau. E é interessante porque, por exemplo, o Lucas trouxe essa questão e eu lembro que eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos também, depois eu vou até trocar com você sobre essa época. E quando eu voltei aos Estados Unidos, eu voltei muito vazia, assim, tipo, lá eu não conectei com nada dessa parte espiritual e eu voltei, parecia que eu tinha perdido o brilho da minha alma. E aí eu lembro até hoje que a minha mãe sempre foi mística, né? Que ela é dessas que compra a plaquinha do Ho'oponopono em Santo Tomé. E ela tinha um japamala no guarda-roupa dela e ela falou assim pra mim, filha, ela teve fibromialgia uma época, ela falou assim, faz o Ho'oponopono, isso me ajudou muito. Muito bom. E aí eu ficava pensando, racionalizando, cara, se eu vou ficar repetindo essas 4 frases durante 108 vezes, será que funciona? E ficava racionalizando aquilo, né? Até um dia que eu fui numa experiência com plantas de poder e aí trouxe essa temática dentro do ritual de perdão. E eu lembro que eu ficava levando esse perdão para pessoas que passaram na minha vida. E aí ficava perdoando fulano, cicrano, pai, mãe, irmão, um monte de gente. E aí começou a ficar muito pesado. Aí a força falou pra mim assim, ó, você não tem que perdoar ninguém, você tem que se perdoar. E aí eu queria que você trouxesse sobre essa questão também do auto-perdão. Porque hoje em dia tem muita gente, às vezes, eu quero fazer curso de manifestação, quero fazer curso de levitar objetos. Mas às vezes a pessoa não quer começar pelo básico, que é o perdão, né? Nossa, eu Lindo. amei esse final. Eu amei esse final, porque quando eu comecei a me aprofundar no Ho'oponopono tradicional, que é o que vem muito antes das 4 frases existirem, a gente vai chegar nesse assunto, eu aprendi muitas coisas. Mas eu tenho alguns destaques, assim, e um deles, que o meu kumu em havaiano é o mestre, professor, né? Então eu fui adotada por um cara lá no Havaí que foi me iniciando e me passando os conhecimentos ancestrais. E ele é o meu kumu. Então, o meu kumu do Havaí, ele sempre falava assim, Camila, back to the basic. Significa, Camila, volta pro básico. Volta pro básico, é o simples. E aí, no começo, eu não entendia muito bem o que ele estava falando. Afinal, vim do quê? Aqui, cultura ocidental, a gente tem mania de complicar as coisas. A gente tem mania de querer fazer coisas muito grandiosas e traz várias, sei lá... a gente faz coisas meio... Como é que fala? Pirotecnia, assim, meio... Tipo, alegórico, né? Isso, a gente gosta de show. E é muito gostoso isso. Mas não precisa. E ele me trazia muito isso pra realidade. Porque tudo que a gente fazia muito no simples. Eu falava, mas é isso? Aí ele, é isso. Isso é o suficiente. E aí aquilo me fez pensar assim, nossa...
Será que o nosso entendimento de a gente querer sempre entregar mais, fazer mais, vem desse lugar da gente não se achar bom o suficiente, ou que a gente faz o suficiente, porque a gente tá saindo do básico, sabe? Ele sempre falava, isso aqui é o suficiente. Eu falava, uau. Sabe? Sim. É muito bonito isso. Até me perdi na pergunta, mas é que eu achei muito sensacional essa frase do voltar pro básico. Sim, eu tava falando do perdão, né? Que às vezes as pessoas não querem começar do básico, que é o perdão. Porque às vezes você vai manifestar as coisas, mas você tem que limpar primeiro, né? Fazer a faxininha. Exatamente. Eu sempre falo para as minhas alunas, né? A gente tem um módulo inteiro onde a gente fala sobre perdão e auto-perdão. E eu sempre falo para elas, às vezes é muito, muito mais fácil a gente perdoar alguém do que se perdoar. Porque é muito mais difícil olhar para dentro e olhar para as coisas que nós fizemos para outras pessoas e mais ainda, o que nós fizemos para nós mesmos. E se olhar e pensar assim, nossa, como que eu permiti isso? E eu acho que no nosso trabalho hoje, assim, quando a gente trabalha com espiritualidade ou com coisas específicas dentro disso, isso pode se tornar ainda um pouquinho mais pesado. Por quê? Eu, por exemplo, tenho amigas minhas que trabalham com o feminino, vou dar um exemplo. Ela trabalha com o feminino e aí, de repente, ela se vê num relacionamento abusivo. De repente, ela se encontra num lugar onde o parceiro dela agride fisicamente, agride verbalmente. E aí, ela chega no momento em que ela fala, como que eu, que trabalha com o feminino, que trabalha com os relacionamentos, cheguei nesse lugar. E aí, aquilo enrola, começa a criar um emaranhado gigante na vida, porque começa a afetar o trabalho, começa a afetar a autoestima, começa a afetar todos esses lugares. A culpa, né? Exatamente, por conta nascendo nessa culpa. E ela precisa olhar para isso e entender que, e é o que eu falo, mais repito para as minhas alunas, o Ho'oponopono, ele não vem para criar uma vida perfeita. Ele vem para você voltar a si o mais rápido possível. É isso. A gente não vai criar a ilusão de que você não vai mais lidar com dor, de que você não vai mais ter momentos tristes, que você não vai se sentir frustrado. Não é sobre isso. Porque se a gente entra nessa ideia, a gente tá trabalhando na criança. A gente tá na criança, que no Ho'oponopono a gente chama de Unihipili. A criança vive no mundo da ilusão. E a gente não pode viver ali. A gente sobe, né? Eu posso explicar sobre isso, mas a Unihipili, ela fica nessa região do nosso chakra básico e do nosso chakra sacral, que é a região do útero, onde as mulheres principalmente guardam muito das memórias, das sombras. É o lugar das sombras, daquilo que não é visto. E aqui, essa região do coração, do plexo solar e da garganta, fica a mãe, que é o Hani. E o que é a mãe no Ho'oponopono? É a representação da nossa mente consciente, ou seja, é a nossa parte que faz as escolhas conscientes. É a nossa parte que deseja a vida que nós queremos viver. Então, a gente tem que pegar essa criança, sair daqui de baixo, da sobrevivência, do escuro, e subir pro coração. Subir pra mãe, pra o Hani, pra consciência. Que lindo. Entende? Maravilhoso. Tem uma explicação, o fato de ser 4 elementos, 4 frases? Boa pergunta. Eu não sei te dizer, porém, o número 4… Eu não tinha feito essa relação até você me perguntar agora. Mas o número 4 sempre foi o meu número no Havaí. Definitivamente. Todas as vezes que eu começava a… Sei lá, eu tava estudando alguma coisa de Ho'oponopono. E alguma coisa ia acontecer, o número 4 começava a aparecer pra mim. Então, toda vez, quando eu percebi isso, toda vez que o número 4 aparecia, logo em seguida alguma coisa acontecia. Eu acessava alguma coisa importante, ou eu era dotada por um Kumu, ou eu descobria um documento, tipo, secreto do Ho'oponopono, alguma coisa acontecia. E o número 4 no Havaí é um número sagrado. Mas não tem uma explicação. Não sei se as 4 frases têm relação com o número especificamente ou não. Eu acredito que
sim. Entendi. Sim. Mas No xamanismo tem as 4 direções, tem os 4 elementos, né? esses dias a gente tava assistindo o filme do Bob Marley, né? Esse novo, que conta um pouco da história dele aí. E os Rastafari, eles têm essa questão que eles falam I and I, né? Eu e eu, né? Opa, errei aqui, ó. Os Rastafari têm essa questão aqui que eles falam I and I, né? Eu e eu. E eu achei muito interessante a conexão com o Ho'oponopono, porque a responsabilidade é nossa, né? Sempre, é tudo sobre nós. É tudo sobre nós. Então esse ciclo de frases, ele acaba levando à autorresponsabilidade e também à compreensão de que eu sou o outro você, eu sou você e você sou eu, né? Então essa compreensão simples de que somos uma coisa só. Sim. Então eu também me perdoo parte de mim, porque isso que eu vejo no outro é parte de mim. É o que eu tenho aqui dentro. Então eu acho muito interessante. Eu comecei a fazer essa reflexão aí com o Ho'oponopono, com os conceitos dos Rastafari, que são muito lindos, né? Muito legal. E eu também senti, por exemplo, essa história que você estava trazendo sobre suas amigas, às vezes manifestar algo que você fala assim, poxa vida, por que eu tô passando por isso? E aí também esse lugar de você se empoderar da história e daquilo que você tá passando e trazer a autorresponsabilidade de que você tá cocriando aquilo também. Se a gente mudar a nossa ótica e ver que aquilo é uma oportunidade que eu criei para eu expandir ainda mais a minha consciência. Porque se eu passar por essa situação e eu tô me colocando num lugar de terapeuta, eu vou poder auxiliar pessoas que passaram por essa situação. Com certeza. Do contrário, não tem como, né? Isso eu posso falar. A vida me trouxe vários desafios para eu aplicar o Ho'oponopono e falar... Olha, isso funciona. E aí, quando eu chego na aula e falo, gente, eu tô falando num lugar de experiência. Sim. Não é só o livro que eu li. Até porque é grande… Assim, tirando as 4 frases especificamente… tudo que eu trago do Ho'oponopono original, principalmente em relação a conceitos e tudo mais, foi vivencial. Não tem livro que fala sobre isso. Não existe. Sim. Então, e eu sempre falo que quando a gente lê um livro ou faz um curso, que seja… E eu vou e replico esse conhecimento. Então, eu li um livro, assisti um curso e chego aqui pra vocês e falo: olha, gente, Ho'oponopono, o tradicional é assim, o do meio é assim, as 4 frases são assim. Vocês vão receber e talvez seja interessante. Mas quando eu vivo aquilo, é o meu corpo inteiro que tá passando toda uma experiência e a energia é diferente. Quando eu repasso um conhecimento que eu só li, eu tô passando energeticamente só daqui pra mente de vocês. Quando é um lugar de experiência, eu tô passando todo um campo de consciência conforme eu falo. E só de sentar aqui, vocês estão recebendo todo esse campo. Sim. Porque Nossa. o meu corpo todo viveu aquilo. Não foi só a minha cabeça. Maravilhoso. Que legal. É isso que a gente acredita também, né? E conta pra gente um pouco como que é o campo espiritual, a espiritualidade lá no Havaí. Eu fiquei curioso pra saber mais sobre isso. Tá. Tem muitas coisas que são… as práticas, algumas coisas são um pouco diferentes, assim, do que a gente faz aqui, né? O Havaí, ele fica nos Estados Unidos. Porém, parece que não. Porque, e na verdade, na minha cabeça não é. Porque é completamente diferente, enfim. Então, eles vivem… você não vai chegar no Havaí e ver as pessoas, tipo, na rua fazendo cerimônias, esse tipo de coisa. Isso não acontece, porque morreu muito da cultura, né? Por conta da ida dos americanos, dos europeus pra lá. E isso é muito recente. E que bom que é recente, porque ainda dá pra resgatar algumas coisas. Mas ainda assim, muitas coisas morreram. Então, pra você, como que eles vivem isso no dia a dia, né? Eles têm… Toda a cultura deles tem uma base espiritual muito grande. Então, eles acreditam em vidas passadas, por exemplo, né? Eles fazem as práticas… Eles honram muito os ancestrais. Isso é uma coisa muito forte na cultura deles. Quando a gente se apresenta para um altar, por exemplo, que chama Heiau,
Quando a gente vai até um reial, que é esse espaço sagrado, esse altar feito de pedras, né? Não é altar feito com coisas que alguém fez. É a própria natureza. Ai, Então, que todos lindo. os altares são feitos com as pedras que a gente vai andando e se conectando. A gente sente o espírito da pedra. A gente escolhe cada coisinha que é colocada no altar é sentido, é vivido, sabe? Você se conecta com o espírito daquela coisa. Então, tem isso também. Os havaianos, tudo tem espírito. Então, você se conecta com o espírito daquela coisa e deixa que aquele espírito converse com você. E aí, você se apresenta falando o nome dos seus ancestrais. Você traz os nomes dos seus ancestrais. Eu sou fulana de tal. Eu sou Camila Borges de Carvalho, filha de Tânia de Camargo Borges, filha de Alexandre Tadeu de Carvalho. Então, você se apresenta trazendo a sua ancestralidade. Eu vim da linhagem de… Só que os nomes havaianos são gigantescos. Que bonito. Legal. Então, é bem lindo, assim. Interessante. Quem quer se conectar com esse campo de ancestralidade e aprofundar mesmo, assim, na relação com a vida, eu indico muito estudar a cultura havaiana, porque eles são, assim, pra mim, especialistas nisso. Sim, que bonito. Ele não trabalha com nenhum tipo de planta de poder, expansor de consciência, assim? De tomar? Sim. O que eles mais usam, por exemplo, inclusive em cerimônias de Ho'oponopono, aí depois eu vou ter que entrar um pouquinho na explicação desses Ho'oponoponos para fazer mais sentido para quem tá ouvindo. Mas nas cerimônias tradicionais de Ho'oponopono, eles tomam uma planta chamada ava. Que se chama ava em havaiano, mas ele é conhecido como kava ou kava-kava nos Estados Unidos em geral. Aqui no Brasil, essa planta é proibida, ela não é comercializada aqui. Não tem aqui, né, no Brasil. E essa planta, ela vem de uma raiz. E aí, eles transformam ela num pozinho, né? E aí, eles misturam isso com água, como o cacau, por exemplo. E eles tomam isso, dependendo da família, da linhagem. Eles tomam isso diariamente, assim, depois do trabalho, pra dar uma relaxada. Ou, no caso do Ho'oponopono, eles tomam antes de entrar na cerimônia. Porque o efeito da ava, né, no corpo, é relaxante. Então, ela te traz uma sensação de… te tira do barulho externo e ela te traz pra dentro. E ela faz um efeito também físico, quando você toma… Ela amortece a língua e a garganta. Você sente tudo ficando meio amortecido. E aí, eles tomavam essa bebida antes das cerimônias de Ho'oponopono pra não ter treta. Ah, Olha. que legal. Olha. Ou pra evitar as tretas. Porque os havaianos, eles têm personalidade forte. Acho que quando a gente fala dos havaianos, a gente acha que todo mundo lá é zen. Paz e amor. Paz e amor. Gente, eles são totalmente o contrário de paz e amor. Já aviso. Eles são treteiros. Sim. E quais são as características de uma cerimônia de Ho'oponopono tradicional lá? Então, uma característica de… Só quero fazer uma introdução que, assim, esse formato, né? Como que os havaianos realmente praticam o Ho'oponopono? Eles praticam as 4 frases? Não. Tá? Eles não praticam as 4 frases. Pode ser que você encontre alguns havaianos que praticam as 4 frases, mas são pessoas que nasceram agora ou que não receberam conhecimento da linhagem deles ou não receberam conhecimento da própria cultura. Nossa, mas como é que isso aconteceu? Porque quando os europeus e os americanos foram para os Estados Unidos, eles proibiram a prática da cultura havaiana. Assim como fizeram com os indígenas no Brasil, né? Exatamente. Nossa, uau. Tanto que tem muitos havaianos hoje que não falam havaiano. Por conta disso. E aí, quando isso aconteceu, quando eles proibiram, né? Alguns havaianos continuaram fazendo essas práticas escondido. Só que, quando eles eram descobertos, os americanos iam e matavam eles. Simples assim. Então, muitos ficaram com medo. E aí, quando eles morreram, a cultura e a tradição daquela linhagem morreu junto com aquela pessoa. Então, muitos havaianos não têm esse conhecimento. Inclusive, algumas coisas que eu aprendi e fui praticar, tem muitos havaianos que não tiveram isso. Isso é muito louco pra mim, assim, tipo, pensar, sabe? Então, como que… então, vão ter algumas pessoas que vão praticar das 4 frases, mas tradicionalmente, realmente eles não faziam dessa forma. O que é o Ho'oponopono, então, para os havaianos, né? O Ho'oponopono, ele nem surgiu no Havaí.
ninguém sabe como que começou, quem criou, de tão ancestral que é. Não Nossa. existem registros de quem criou esse formato. E isso faz parte da cultura havaiana. Então, para que é? A cerimônia de Ho'oponopono acontece para eles restabelecerem a harmonia dentro da tribo, dentro da comunidade. Então, toda vez que eles tinham um problema, qualquer coisa que tivesse fazendo com que eles experimentassem uma desconexão com o divino, que é desconexão com a natureza, desconexão com eles mesmos, desconexão com né, os espíritos e tudo mais, eles faziam uma cerimônia de Ho'oponopono para restabelecer essa harmonia. Ou seja, restabelecer o espírito aloha, o amor. E aí, isso envolvia também perdão, né? Então, assim, qual o motivo que a gente faz uma cerimônia de Ho'oponopono? Quando tem uma briga, né? Quando a gente fala de perdão, é normalmente porque duas pessoas brigaram e elas precisam se reconciliar, né? Então, quando tinha briga na família, quando alguém estava doente, porque a saúde é a forma natural de se viver, é a forma pono de se viver, que é o correto. Então, se você está experienciando uma doença, eles entendem que você está desconectado. Alguma desconexão aconteceu. É antinatural. É antinatural, exatamente. Então, ou tinham processos até assim, espirituais, como possessão, por exemplo. Era feita uma cerimônia de Ho'oponopono. E as cerimônias de Ho'oponopono são tão sérias lá, que uma vez eu tava pegando um avião de Los Angeles pro Havaí. E eu sentei do lado de uma havaiana e a gente começou a conversar. E chegou no assunto Ho'oponopono, óbvio. Porque se você fala eu já tô falando de Ho'oponopono. E aí, eu comecei a conversar com ela. E ela me contou que na família dela tem a tradição. E que uma vez a mãe dela, eles estavam tentando resolver algum problema e não ia. Então, eles tentam resolver os problemas dele de uma forma normal, assim. E aí, não foi. E aí, eles falaram, vamos fazer Ho'oponopono. E ligou pra filha dela e falou, nós vamos Ho'oponopono. Ela teve que pegar o avião, ela morava em outra ilha. Ela teve que pegar o avião no dia seguinte. Porque isso é muito sério. Então, pra cerimônia de Ho'oponopono, todas as pessoas da família, todas as pessoas envolvidas naquele problema precisam estar presentes. Nossa. Então, eles normalmente, não necessariamente, mas normalmente abrem com essa cerimônia de Ava. Então, eles tomam pra deixar todo mundo calminho, principalmente quando sabem que tem uma treta, alguma coisa assim. E aí, tem todo um ritual espiritual. Então, eles fazem uma abertura com cantos e rezos, que eles chamam, né, de chant, que é quando você canta palavras para invocar energias. Então, eles fazem essa abertura espiritual, chamam pelos guardiões espirituais da família envolvida. E aí, sempre tem um mediador, uma pessoa que vai… normalmente é a pessoa mais velha da família. Ou então, alguém que tenha muito conhecimento em Ho'oponopono, para mediar toda a conversa. E aí, tem um passo a passo que eles vão seguindo. Então, o que eles trabalham? Fortíssimo, escutativa. Eles trabalham fortíssimo a forma como você vai falar sobre o problema. Então, eu não falo sobre o problema apontando o dedo pro outro. Lucas, você fez isso pra mim, blá, blá, blá. Não. É como eu me senti, como aquilo me afetou. Comunicação não violenta, Comunicação não Total. violenta. E foi muito engraçado, porque eu não estudei várias dessas coisas. E conforme as turmas da minha formação foram passando, as minhas alunas foram falando assim, nossa, Ká, mas isso é muito comunicação não violenta. Nossa, Ká, mas isso é muito constelação. Que demais. Eu até fui fazer a formação de constelação só pra ver as conexões da constelação com o Ho'oponopono, porque realmente tem muitas coisas parecidas. E eu gosto de falar assim, mas então toda cerimônia é igual, né? Na minha formação, por exemplo, eu trago um passo a passo. E eu trago uma forma geral, porque é muito difícil hoje a gente replicar uma cerimônia de Ho'oponopono da forma como era feita originalmente. Porque a gente não tem uma família que tá unida, às vezes cada um tá num canto e tudo mais. E tem muitas pessoas que não têm a mesma crença, que é diferente no Havaí, que todo mundo acredita nas mesmas coisas. Porque o Ho'oponopono faz parte da cultura. Isso. O Ho'oponopono é a forma como os havaianos resolvem os problemas deles. Né? Então, assim, eu gosto de fazer uma referência com o Natal. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem faz parte da nossa cultura o Natal. Tudo bem, é uma coisa mais cristã e tudo mais, mas a maioria das pessoas fazem isso.
E aí, tem uma coisa que acontece em todas as casas, que é árvore de Natal, presente, comer e todo mundo tá junto. Beleza. Tá. Só que, por exemplo, se você vai na minha casa, a gente vai comer à noite, tipo umas 11 horas, antes da meia-noite. À meia-noite a gente vai dar Feliz Natal pra todo mundo e aí a gente vai abrir os presentes. Pode ser que na sua casa faça ao contrário. Pode ser que à meia-noite a gente vai comer, ou pode ser que antes a gente abra os presentes. Mas isso acontece. Sim. O Ho'oponopono, as cerimônias são a mesma coisa. Dependendo da família, dependendo da linhagem, algumas coisas vão ser diferentes. Então, não existe uma única forma de se praticar a cerimônia, de se realizar a cerimônia. Porque cada linhagem traz aspectos e conceitos e práticas diferentes. Que legal isso. Gostei. Nossa, Inclusive, isso é legal. esse processo que você está falando aí, né, de criar uma cerimônia, um campo para isso, eu acho genial, porque a gente tem aplicado isso no nosso relacionamento, né? E o que é que a gente faz, né? Temos um desafio, por exemplo. E a gente precisa falar sobre isso em algum momento. E aí é inteligente que a gente abra um campo para isso. Eu não encontro no corredor durante o dia de trabalho e falo, pô, você fez isso para mim e tal, não sei o que, aconteceu isso, eu me senti… Por mais que eu use até comunicação não violenta, é preciso ter um campo. Então é muito legal isso que você tá falando, porque a gente tá utilizando e é muito eficiente. Deixa a dica o que a gente faz. A gente faz assim, você tem um tempo pra gente abrir esse campo de conversa hoje à noite? Ou amanhã? Tenho. Então, beleza. A gente vai abrir um campo reservado pra isso, dispostos a isso. E aí sim, de um lugar, de uma frequência de largada adequado, a gente vai conseguir trocar essa ideia e resolver qualquer tipo de questão que for necessária. E quando você abre um campo, é como se você colocasse os corações ali em coerência, né? E quando você, às vezes, tudo bem, eu tenho a melhor intenção em comunicar algo pra Camila, mas ela tá lá lavando louça, tá com a cabeça em outro lugar, a atenção tá em outro foco. E aí eu chego e falo, você fez isso. Ou eu senti isso. Não vai chegar da mesma maneira, né? Por isso que é tão importante essa ritualizar mesmo, né? Sim. Lindo. Eu acho que nesse caso, se vocês me permitem dar uma orientação aí, como Sim. fazer uma mini cerimônia de Ho'oponopono em problemas Sim. de casal. Criando uma cerimônia assim, como se fosse, né? Como a gente não tem a cava aqui no Brasil, eu indicaria o cacau, por isso que eu falei do cacau. Perfeito. Eu, inclusive, tenho feito cerimônias de cacau com Ho'oponopono, porque eu encontrei no cacau aqui no Brasil um perfeito substituto pra cava, porque eu acho até que ele, na verdade, dependendo do que você vai fazer, até é um pouquinho mais alinhado, porque ele trabalha exatamente esse lugar do cardíaco e dá o honey, que é a mãe, né, que eu falei que é essa parte consciente, a parte que faz as escolhas. Então, a gente faz a abertura desse chakra do coração. Então, assim, como que eu posso recriar uma cerimônia de Ho'oponopono se eu tenho problema aqui no meu relacionamento? Primeiro, faz um cacau. Boa. Começa com isso. O que você falou, achei perfeito. Você tem um tempo pra gente conversar sobre isso hoje? E principalmente se tratando de mulheres, eu acho muito importante esse lugar do autoconhecimento e saber, eu realmente estou preparada para esta conversa nesse momento? Eu tô de TPM, tipo, eu estou aberta pra isso? E antes de você marcar uma data pra isso, é importante você se perguntar qual que é o objetivo que você tem com essa conversa? Qual o resultado que você espera dessa conversa? Por quê? Às vezes a gente vai pra uma conversa e a gente não sabe o que a gente realmente quer com aquilo. Se a gente não sabe o que a gente quer com aquilo, a gente deixa a criança tomar conta, a unirripile. Isso. Se você tem clareza, lembra que é subir, é daqui pra cima. Quando você sobe essa energia e você coloca as mãos no coração e você se pergunta, o que eu quero dessa conversa? Eu quero que o meu relacionamento permaneça e continue acontecendo. Eu quero restabelecer a harmonia dessa relação. Então, toda vez que essa criança vier pular na tua cara, porque ela vai querer fazer isso, é você lembrar. É uma dança, é a mãe e a criança. A mãe vai virar pra criança e vai falar assim, criança, o nosso objetivo é esse. Como que a gente usa o que você… E não é pra calar a boca da criança, mas como que a gente usa isso que você tá trazendo, mas dentro desse objetivo, que é restabelecer a harmonia. Porque se eu não sei qual é o meu objetivo, essa criança vai pular na minha cara e ela vai tomar conta da conversa.
né? Então, Vai. assim, qual que é o objetivo? Ah, eu quero terminar essa relação. Então, qual caminho eu vou seguir nessa conversa? Ah, não, eu quero que essa relação permaneça. Então, o objetivo é esse. Você vai ter que cuidar dessa criança pra poder ter essa conversa. Tá, já entendi a minha intenção, tenho clareza disso e tô pronta pra essa conversa. Beleza, vamos marcar. A gente marca a data, os dois vão sentar e os dois vão estar 100% presentes. O que eu acredito que o Cacau ajuda muito nesse processo, a trazer presença. Sim. Quando você tá presente, aí você abre esse campo espiritual fazendo uma oração. Você pode chamar os seus guias espirituais e você deixar claro qual que é o objetivo. Você chama pelos seus guias e fala: nosso objetivo aqui é restabelecer a harmonia da nossa relação. Que a gente encontre um caminho melhor para lidar com isso. Que a gente encontre um caminho do meio. Que a gente saiba fazer as concessões certas, que a gente possa… que eu saiba o que eu posso conceder em nome dessa relação e aquilo que é inegociável para mim também. Maravilhoso. Então, eu abro esse campo deixando claro pro campo qual é a minha intenção. E isso é muito importante. Colocar uma velhinha pra falar sobre isso é legal, né? Trazer a força do fogo, o elemento fogo ali. Perfeito. Acho super bom. Todos os elementos. Aí traz todo mundo. O ar também é bom, porque o ar é a nossa parte de comunicação, de clareza, né? Boa. Então, e o fogo da transmutação e tudo mais. Então, isso é bem, bem importante. Aí, você abrindo esse campo, você lembrar sempre da comunicação. Ter uma ordem, né? Pelo menos na forma da cerimônia do Ho'oponopono, cada um tem o seu momento de fala. E quando um fala, o outro fica quieto, né? Só que a fala do outro tem que ser num lugar pessoal. Então, assim, Sol, aquela vez, ontem, quando a gente estava conversando lá na cozinha, você me disse XXX coisa. E quando você disse aquilo feriu a minha criança, ou aquilo me afetou de uma forma não… Ou talvez eu nem sei porquê, mas assim, olha, eu não sei porquê, eu me senti muito irritada. Eu acho que o tom de voz que você usou me irritou muito. E eu não sei te dizer o porquê, mas eu não quero mais sentir isso. Terminei minha fala. Eu fico em silêncio. E aí, uma coisa importante do Ho'oponopono é… pausa. Pausa. Anotado. Nossa, maravilhoso. Pausa. E aí tem uma amiga minha, a gente usa muito uma palavra que é assim, decanta essa informação. O que é decantar? É você Integrar. integrar. Trazer pro fundo, né? Isso. Por que a gente faz isso? Por que pausa antes de responder? Primeiro, para eu conseguir ouvir o que a pessoa tá falando verdadeiramente, ao invés de ouvir e já programar a resposta que eu vou dar. A pessoa tá falando, eu tô assim, mas não sei o que, não. Pausa. Respira. E você vai tomar uns minutos fazendo isso, se conectando com esse lugar. E aí você vai falar como você recebeu ou como você viveu, experienciou aquela mesma situação. Nossa, não era minha intenção. Ou, eu também estava irritada por causa disso. Mas lembre do seu lugar, como você se sentiu, como essa experiência foi pra você. Sim. É sempre no seu lugar. Você vai falar do seu lugar. E aí, no final, pausa. E aí, as duas pessoas vão entrar num acordo. Como a gente pode, então, resolver isso? Olha, eu me comprometo a respirar, então, antes de falar com você. Eu vou me acalmar antes de falar com você. Ou, às vezes, eu não tenho controle, então eu vou escrever uma carta toda vez que eu estiver me sentindo assim. Um ajuda o outro a encontrar uma solução. Que Sim, legal. É muito bom. É realmente encontrar o equilíbrio entre as duas forças, né? Porque são duas forças. E aí, se a gente vai em combate contra, né? Não tem como você trazer harmonia. Você simplesmente vai estar anulando o sentir do outro, né? Perfeito. E olha que legal, vou contribuir com mais um adendo aqui. A gente tem estudado isso e é muito, muito, muito eficiente mesmo. A pausa a gente não sabia. A pausa já gente não foi fazia. uma coisa legal. Vejo que a pausa, ela traz um elemento interessante. Porque nesse vício automático da resposta reativa, quando vem a pausa, primeiro que você dá tempo da emoção passar. Um minuto. Feriu, entrou, sabe? Aquela cutucada que deu. Segundo, que dá tempo de você alinhar a sua frequência de resposta. Massa. Então, mas o que acontece? Que eu observo que é legal colocar aqui como intenção também. Quando o outro fala,
é do outro. Não é? Pensa nisso. Se o outro fala, é o mapa mental dele. Eu não preciso me ferir por isso, porque eu me conheço. Se você se conhece, você não se dói, porque você é um observador daquilo. Então, se alguém fala, olha, eu senti que você, quando você fez isso, eu me sinto triste porque, parece uma atitude egoísta. Qualquer coisa que a pessoa fale. Eu já vem assim, doeu. Não, calma aí. Eu não sou egoísta. Que absurdo você falar, depois de tudo que eu fiz pra você, vem aquele drama, né? Depois de tudo que eu fiz. E aí, é o drama. Mas e se você tomar uma postura de observador e falar assim, a pessoa tá falando. Pode ser que a pessoa traga alguns atributos que me desagrade. Ok. Essa é a sua opinião. Eu respeito o que você sente. Mas eu não vou absorver isso como uma verdade absoluta. Eu sei quem eu sou. Com humildade também para escutar. Então, primeiro, quando você tá no observador, sente isso. Como seria ser observador da opinião do outro, permitindo, respeitando que ele fale o que quiser. Porque eu também gostaria de falar o que eu quiser e ser respeitado. Olha que troca boa. Eu também posso falar o que quiser, sem eu ficar pisando em ovos, sendo verdadeiro com o que eu penso. Então vamos ser verdadeiros uns com os outros? E permitir isso e ser observador? Ok, esse é o seu mapa mental, eu respeito e entendo, e a minha opinião é essa. E vamos E não seguindo. ficar indignado às vezes, né? Porque às vezes pode ser que o outro naquele dia tá um pouco mais estressado e às vezes falou alguma coisa pra você. Se você olhar no fundo, aquela pessoa não tá tentando te machucar. Ela tá machucada por algum motivo e ela só tá externalizando aquilo. Então, é lembrar dessa intenção, né? Que cada um vai estar de um jeito um dia. Ninguém, tipo, nossa, você é muito boazinha. Você não pode ficar com raiva. E isso é muito legal, porque traz um olhar mais humano, mais integral pra gente também poder expressar as nossas emoções, né? E uma coisa que uma vez eu vi você falando, que eu achei muito legal, porque tem outras culturas que falam sobre isso, é o quanto que quando a gente reprime algo dentro da gente, vai criando esses nozinhos, né? E eu lembro que você trouxe uma explicação sobre isso também, em relação à cultura havaiana, que você tem até uma outra nomenclatura, né? Sobre como que isso vai ficando dentro do nosso corpo e a gente tem que liberar, né? Sim, inclusive eles têm um método, uma prática de massagem, se chama Lomi Lomi, que serve exatamente para poder soltar esses nós físicos e energéticos que ficam no corpo, que foram criados através de traumas, né? Quando a gente fala de trauma, muitas vezes a gente pensa assim, ou um trauma físico, né? Tipo, eu bati meu braço aqui e aí ficou roxo, isso é um trauma físico. Ou então um trauma emocional, a gente acha que é só assim, um grande abandono, uma grande coisa que aconteceu na nossa vida. E na verdade, não. O trauma, ele é criado a partir de algo que me aconteceu e que eu não soube processar. E eu não soube porque eu não tinha conhecimento, ou eu não tinha ajuda, eu não tinha pessoas que fossem me acolher, que me dessem uma outra perspectiva, né? Então, o trauma, ele pode ser criado em coisas muito pequenininhas. E a gente tende a não dar importância para isso. E o que acontece? Quando a gente não dá espaço para isso seguir, né? A gente começa a ancorar essas memórias desses traumas, essas emoções reprimidas no corpo. E às vezes, gente, é num lugar, assim, completamente aleatório. Tipo, aqui embaixo do braço. Assim, não necessariamente precisa ser, no coração, nas costas. Não, são lugares aleatórios. E aí, os havaianos têm essa massagem, que é o Lomi Lomi, que ela serve exatamente para soltar esses nós que foram criados ao longo da vida, criados a partir dessas memórias e dessas emoções reprimidas. E eu tive a oportunidade, quando eu tava morando em Oahu, tinha uma clínica, um lugar que eles faziam a Lomi Lomi com Ho'oponopono. Nossa. E eu fiquei muito curiosa, porque só o Lomi Lomi já
já é uma grande liberação, né? Que legal. E aí, como é que foi essa experiência? A diferença, né? Então, o Lomi Lomi, você vai lá e você faz a massagem, ela faz essas liberações. Com o Ho'oponopono, eu cheguei lá e ela abriu um campo, fazendo todo um ritual que a gente faz mesmo de abertura de limpeza de campo e de abertura de campo, com um canto e tudo mais. Que é mesmo do Ho'oponopono que eu já usava nas cerimônias que eu participava. E aí, ela sentou comigo e ouviu a minha história. Nossa, que legal. Então, eu contei pra ela do porquê que eu tinha decidido ir pra lá, né? E aí, ela começou a fazer as anotações e trabalhar todo aquele campo e entender aonde que cada memória poderia estar arquivada no meu corpo baseado naquilo que eu tava contando pra ela. E aí, quando a gente foi fazer a massagem, a gente misturou não só os movimentos da massagem Lomi Lomi, mas respiração, técnicas de respiração. Ela entendia que aquele ponto se tratava daquela coisa que estava conectada com a minha história e ela me guiava. Então, você vai respirar assim e a gente vai soltar. E aí, ela me colocava naquela história e aí a gente soltava. Ai, é gostoso? É horrível. É horrível, dói. E aí, dói emocionalmente, porque ela te coloca lá naquela situação de novo, naquela emoção de novo. E aí, faz a liberação. E aí, foi assim, 1h30 disso. Desse terror, mentira. Foi um pouco, porque não é fácil, né? Lidar com os nossos traumas, com as nossas sombras. A gente precisa atravessar esse lugar, porque senão a gente vai continuar fazendo o que a gente estava fazendo antes, que é reprimir. Fingir que não existe, né? E aí, ela finaliza com essa prece de encerramento e tudo mais. E foi muito especial, porque eu consegui ver como o Ho'oponopono, ele pode integrar em várias coisas, assim, na nossa vida, né? Sim. E agora, por exemplo, eu tô criando um método novo de breathwork, que é prática, né, de respiração. Que é um trabalho de respiração que a gente faz. E esse breathwork eu aprendi nos Estados Unidos. E esse breathwork, ele serve exatamente como a Lomi Lomi. Ele é pra liberar as memórias de trauma que a gente fica arquivado no corpo. E eu tô criando um método onde eu tô trazendo o Ho'oponopono pra fazer esse campo e trabalhar especificamente essa energia pra gente fazer a liberação desses lugares do nosso corpo, do nosso campo. Usando o Ho'oponopono e finalizando também, trazendo aí a nossa parte mais espiritual pra dar uma amenizada. Porque essa é a parte que eu acho que é bem importante, sabe? Sim. Pode ser no amor, né? E deve, né? Eu sinto que essa nova era traz muito essa questão que, tá bom, a gente passou por vários períodos de desafios. E mesmo hoje, se a gente é convidado a olhar para situações desafiadoras com um olhar de amor, só de você olhar com uma nova ótica já muda, né? Perfeito. Olha só. Eu quero fazer uma recapitulação aqui, porque isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro não só para casais, para qualquer tipo de relação. Usar esse conhecimento Comunidades, que a Camila né? tá Hoje em dia tem trazendo. muito. Muito legal. E aí vocês podem me interferir, corrigir ou adicionar. Mas olha que interessante esse setting aqui, né? Setting. Como em qualquer tipo de ritual, esse setting é muito básico, né? Olha que legal isso. Então, há uma necessidade. Eu até adicionei uma coisa antes aqui, né? Tem uma questão a ser lidada. Primeiro, será que tem que ser lidada mesmo? Ou você dá um espaço, ela se dissolve? Muitas vezes ela se dissolve. Fica a dica. Dá espaço. Não vem pá, na hora, né? Se é necessário fazer realmente um tipo de diálogo e resolver essa questão, aí sim a gente entra. Convite formal. Chega pra pessoa. Oi, Sol. Eu gostaria muito de conversar com você sobre um assunto X. Aí você colocou aqui uma intenção. A minha intenção é que tem um assunto aqui dentro do nosso relacionamento que me incomoda um pouco, que eu gostaria de abrir e tal. Você tem um tempo? Quando você tem um espaço pra gente abrir um campo pra fazer isso? Você tá aberta? Tá aberta a conversar? É importante pra mim. Talvez seja bem legal pra você também, se você estiver aberto. Aí, talvez você fale, olha, amanhã é um bom dia que eu vou estar mais tranquila, né? Talvez a pessoa dê uma opção. É importante ter uma abertura dos dois lados. Ok. Colocou a intenção. Combinou. Fez o convite.
E aí é interessante entrar na parte do setting, né? Que é a estrutura da coisa que vai acontecer. Então, um local reservado, com tempo. Você já chega preparado, que vai levar um tempo aqui. Um cacauzinho. Já que a gente vai fazer um papo profundo que mexe um pouco com as nossas emoções, sobre relação, pode se estender um pouco, então eu já tenho essa noção. Deixa um tempo reservado interessante. E aí, já sei da intenção, já chego preparado, já alivio antes. Se quiser levar para um outro nível, você já limpa o campo, passa uma defumação, cacau muito bem-vindo. Dá uma respirada antes, faz um check-in. Você pode fazer tudo isso ou pode fazer de forma simples. Eu tô dando as possibilidades aqui. E anotei o que a Camila trouxe aqui. Legal. A gente costuma aqui fazer uma abertura e um fechamento de campo. Normalmente. Pode ser só um check-in, como eu chego. Eu tô chegando hoje um pouco ansiosa aqui, mas vai ser importante esse papo. Beleza. E aí, escuta profunda. Começa o diálogo. Um fala, o outro escuta. Sem réplica, sem interrupção, sem reação, sem contorcer o corpo, pelo amor de Deus, né? Isso pode acontecer. Só dá espaço e faz a pausa. Essa pausa é muito legal. Eu vou adicionar aqui no nosso protocolo. Sim. Faz a pausa. A pausa é assim, dá um tempinho para aquela reverberação acontecer. Né? É isso? Faz a pausa. Escuta o outro. E essa pausa é legal, porque eu já senti muitas vezes isso. Às vezes é uma sensação de quando o outro fala muito rápido, é uma sensação de que o outro nem te ouviu. Né? Nem integrou aquilo lá nem foi decantado, né? E é interessante também que os dois colaborem, porque se eu vou ser escutado e vou ter espaço para falar, olha que legal. É interessante que eu também seja conciso, que eu tenha uma certa uma assertividade no que eu falo. Eu falo e concluo. Sim. Fala e conclui, né? Dá espaço mesmo, assim, porque se ficar, não acaba nunca, né? Tem que perdoar, né? Não adianta, acaba, tem que deixar solta. Passar. Ih, peraí, tô acabando aqui. Leva sempre para o eu. Eu sinto que. Quando acontece isso, fatos que eu observei, fatos neutros, porque é da minha percepção, não leve no pessoal. Não faça suposições. 4 compromissos. Não leva pro pessoal. Não faça suposições. Mantenha a sua integridade ali. Você sabe a sua verdade. Se o outro pensa diferente, tá tudo certo. É a opinião do outro, é a perspectiva do outro. Pode ser que o outro viu aquela situação de uma forma que você não viu. Aí você acha que é injustiça, que é mentira e vai ficar maluco. Isso acontece sempre, né? Porque cada um vê numa ótica diferente. E tá tudo bem se a pessoa viu um negócio que você tem certeza que não é. Tá tudo bem. Deixa passar. Leva pro eu. Eu sinto que. Pode trazer os fatos? Pode trazer os fatos. Legal. E segue nesse diálogo e vê o que vai brotar daí. Tem mais alguma coisa que você colocaria? Eu colocaria sim, nessa parte do sentir. Eu achei ótimo você falar. Eu sinto o quê? Mas vamos lembrar da intenção do eu sinto o quê. Quando eu falo de sentir, eu só posso falar do meu sentir. Tá. Porque só eu sei o que eu estou sentindo. Eu não posso saber como o outro se sente. Perfeito. Isso é arrogância. Isso é suposição. Né? Então, eu não posso. Porque tem muita gente que vai pegar essa frase e vai falar assim: então eu tenho que falar do que eu sinto. Eu sinto que você é um idiota. É verdade. Sim, eu bem senti colocado. que você falou. Eu senti que você tá sendo arrogante. Tipo, não. Eu sinto no meu lugar. Só eu posso saber o que eu sinto. Eu não posso dar nome para as outras coisas da pessoa. Eu sinto que você tá bravo. Ou eu sinto que da forma que você falou isso, eu fiquei triste. Eu sinto tristeza quando acontece X. Isso, exatamente. Eu sinto isso. Isso que você… quando você age dessa forma, quando você fala assim, ou quando você fez isso, eu me senti assim, 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 assim. E aí o outro consegue olhar para você como um novo mundo. Você é um outro mundo diferente do dele. E você fala, nossa, olha como esse mundo funciona, como esse universo funciona, que é diferente de mim.
É o olhar de curiosidade e de aprendizagem, né? Exatamente. E, Cá, Maravilhoso. eu queria até trazer aqui um pouquinho, porque quando eu conheci seu trabalho, foi lá em 2020, que foi, né, tipo, nossa, até hoje a gente fala de 2020, porque realmente, é tipo assim, faz 4 anos, gente, pandemia faz 4 anos, e a gente fala como se fosse ontem, porque realmente eu senti que foi uma virada de chave Foi. no universo, assim, né, tipo, no universo, não, pode ser, mas na Terra foi, uma virada de chave global. Definitivamente. Foi. E eu conheci seu trabalho numa live, dia 11/11, contei, né? Que era meu aniversário, eu tava me sentindo sozinha. E aí eu falei assim, cara, um dia eu vou me conectar com essa galera. E a galera em São Paulo, fazendo roda de mantras, cacau. E eu queria que você trouxesse, assim… Eu sei que você passou por muitas experiências em relação ao Ho'oponopono. Você já ensinou isso para milhares de pessoas. E… qual que é a história, assim, relacionada às curas do Ho'oponopono que foi mais impactante pra você? Pode ser uma sua ou pode ser de pessoas que passaram com você, uma manifestação, alguma coisa assim que você fala assim, nossa, isso realmente… Eu tenho as minhas 3 preferidas. Uhum. Uma é minha e outras 2 são de 2 alunas minhas. Eu acho que pra mim foram inúmeras e continua sendo. Principalmente porque eu decidi viver o Ho'oponopono como estilo de vida. E não como ferramenta, né? E qual que é a diferença? Quando você usa uma coisa que você aprende como uma ferramenta… A ferramenta a gente usa quando algo tá quebrado e eu preciso de uma ferramenta pra consertar, certo? E o Ho'oponopono, ele é apresentado muitas vezes hoje no Brasil, principalmente usando as 4 frases, como uma ferramenta. Ah, eu não tô me sentindo bem. Ah, eu vou fazer Ho'oponopono. Ah, eu não sei o quê. Deixa eu fazer Ho'oponopono. E o meu convite é para que a gente comece a aprender sobre o Ho'oponopono original, que é onde a gente traz as 3 vertentes que existem. Hoje a gente falou de 2 só, né? Ainda tem mais uma no meio. Mas quando a gente começa a olhar para essa trajetória, entender os conceitos que existem por trás disso e o que fez, qual é a base que fez com que essas ferramentas surgissem. Quando eu vou ali atrás, eu me conecto com toda a ancestralidade, com toda a energia original que fez com que aquilo existisse. Automaticamente eu tô me conectando com toda a energia do planeta, porque a gente começa a ver similaridades daquelas falas em outras culturas e viver aquilo como um estilo de vida. Porque o Ho'oponopono, tradicionalmente, ele é vivido como um estilo de vida, ele faz parte de uma cultura. E a cultura nada mais é como a gente vive a vida, como a gente vive e vê as coisas. Então, o meu convite sempre no meu trabalho é viver o Ho'oponopono como um estilo de vida. E aí, futuramente, o pessoal fala, ai, Cá, como que é o Ho'oponopono da nova era? Pra mim, o Ho'oponopono da nova era, ele não existir, não precisar existir da forma como a gente conhece hoje. Que é, eu vou fazer as minhas escolhas e as minhas ações diárias, que eu não vou ter um grande problema nesse sentido pra ser resolvido. Porque o problema vai acontecer… e eu vou resolver ele na hora. E eu vou ter maturidade pra lidar com aquilo. Isso é viver o Ho'oponopono como estilo de vida, né? A própria palavra Ho significa que existe um agente. Existe alguém fazendo algo. Precisa ter alguém fazendo algo quando tem Ho. Eu tô traduzindo a palavra em havaiano pra gente poder entender. Pono significa estar certo, mas num lugar não de certo e errado. É num lugar de viver uma vida pono, ou seja, a vida que eu vim viver, que a minha alma traçou pra mim, de acordo com o meu plano de alma. O que eu vim evoluir nessa vida, o que eu vim experienciar aqui, isso é pono. E isso envolve tudo, até a comida que eu como e tudo mais. Toda palavra que é repetida em havaiano quer dizer que é muito daquilo. Ou seja, pono. Então, assim, é a vida que você veio viver mesmo. Então, Ho'oponopono é quando tem alguém fazendo escolhas, seguindo com a própria vida, escolhendo uma vida pono, uma vida que é certa pra ela. Uma vida que tá alinhada com seus próprios valores, com a sua própria essência. Isso é Ho'oponopono. Vê que é muito mais do que só repetir 4 frases. Sim. É tudo um campo de consciência, é um estilo de vida, né? Então, trazendo isso, quando eu falo sobre Ho'oponopono, na minha experiência, acho que a maior mudança que me trouxe foi essa visão. Encontrar uma forma de olhar para as minhas coisas, para minha vida, para as minhas relações, com esse olhar, sabe? E foi tão lindo isso que conforme eu fui entendendo isso, a vida foi me colocando experiências, pessoas e coisas
pra que eu fosse me aprofundando ainda mais. E isso pra mim foi só uma informação de você estar no caminho certo, né? Porque uma das coisas que aconteceu comigo, que faz parte de um dos milagres, assim, do Ho'oponopono, pra mim, foi quando eu fui adotada por um Kumu no Havaí. Quantas pessoas fora da cultura foram adotadas por ele? 0. Eu fui a única pessoa. A única. E ele me conheceu do nada. Vocês querem ver essa história? Sim. Eu estava fazendo uma jornada dos chakras com uma mulher havaiana. E quando chegou no coração, eu travei. Não consegui seguir. Aconteceu um monte de coisa na minha vida. Tipo, eu falei, por que eu não tô conseguindo sair do coração? Justo o coração, né? Eu falei, meu Deus. Aí, travei, foi. E aí, uma outra turma, que tava cheia de amigas minhas, inclusive, tava seguindo uma turma depois de mim, né? Eles iam começar o coração. Aí, eu mandei mensagem pra ela e falei assim, eu posso entrar nessa turma? Porque eu tô muito atrasada e eu queria continuar, né, do coração. Ela, claro, pode. Já tinha uma amiga minha fazendo essa turma. Aí eu fui na aula. Só que foi um dia que eu tava, assim, muito mal. E aí eu nem abri minha câmera. Foi um encontro no Zoom. Nem abri minha câmera e tudo mais. E nesse dia tinha uma pessoa que foi fazer dar uma palestra, dar uma aula. Nunca tinha visto ele. E era um havaiano. E ele ensinou cada coisa, assim. A maioria das pessoas tava com uma cara assim, de tipo... Gente, o que esse cara tá falando? Ele tava falando umas coisas muito doidas, assim, muito profundas. E eu, com o Escorpião, amo. E comecei a olhar assim e falei, esse cara é muito bom. E ele era muito misterioso. E ele falava as coisas assim, eu falei, quem é esse cara? E ficou por aí. Daqui a pouco, dá uns 2 dias, aí minha amiga saiu desse Zoom e falou assim, esse cara é muito bom. Eu falei, ele é muito bom, amiga. Você pode ter certeza que ele fala coisas de uma maneira que não vai ser todo mundo que vai entender. Sim. E cada um vai pegar aquilo que precisa. É conhecimento frequencial, né? Totalmente, totalmente. Eu falei isso pra ela. Ela ficou apaixonada nele. Aí, não sei como, ela entrou em contato com ele, mandou mensagem pra ele. E falou, eu gostei muito da sua aula e tal. Ela queria muito agradecer ele. E aí, eles começaram a conversar. E ele virou pra ela e falou assim, você é amigo da Camila? Amiga da Camila? Aí ela falou, sim. Aí falou assim, então chama ela e eu quero vocês duas no dia tal, no lugar tal. Aí minha amiga me chama. Lembra daquele professor? Eu falei, lembro. Ela falou, então, ele falou pra gente no dia tal, no lugar tal, encontrar com ele. Aí eu, tá bom. E aí fomos, nesse dia. E aí a gente chegou lá, era um lugar numa praia. E aí eu descobri que aquilo era um reial, que era um altar feito. E era um lugar super sagrado. Aí a gente chegou lá e ele, oi, tudo bem? Eu tudo, não sei o que e tal. E aí daqui a pouco ele começa a cantar em havaiano, não sei o que. E começou a jogar umas coisas e tal. Aí a minha reação foi, eu olhei pra cara da minha amiga e falei assim, o que a gente veio fazer aqui mesmo? Porque até então eu tava assim. Aí foi que caiu minha ficha, eu falei, como que esse cara sabia que era eu? Sendo que nem no vídeo tava, eu não falei com ele, eu não falei nada. E o que eu vim fazer aqui e tal? E aí esse cara começou a chamar a gente pra ir encontrar com ele. E ele começou a testar a gente primeiro. Teve muito teste. Depois eu fui entender que aquilo eram testes. E aí, foi até que ele falou que ele contou a história dele, que ele foi adotado por uma família havaiana pela tradição. Ele recebeu a tradição oral, que, né, antigamente as tradições eram passadas oralmente, não tem nada escrito. Eles só iniciam as pessoas através das práticas, né, e das palavras, dos contos. E aí, ele falou que tava na hora dele começar a passar esse conhecimento pra frente. E que a gente tinha sido escolhida pra isso. Só que logo em seguida, minha amiga se mudou do Havaí, foi morar no Canadá. E eu fiquei. E aí, ele começou a iniciar uma outra menina havaiana, que eu sou amiga dela até hoje. E aí, a gente começou a fazer as cerimônias num lugar sagrado, que era fechado. Nem os havaianos tinham acesso àquele lugar. Ele era o guardião daquele espaço. Então, só quem ele convidava, só quem ele iniciava, podia entrar naquele espaço. E eu passei anos sendo iniciada, só eu e ela, nesse espaço. Uau. E foi incrível. Assim, eu passei… Não vou falar, foi tudo lindo, a gente sentava e ficava cantando mantra. Não. Era trabalho físico mesmo, assim. Era trabalho físico, era trabalho espiritual. Eu saía acabada. Aí a minha equipe, quando eu tava trabalhando, ela falava… Gente, tô indo pra cerimônias. Elas sabiam que eu ia
desaparecer por 3 dias, porque era o final de semana inteiro dedicado a isso, 24 horas dedicado a isso. Cerimônias Legal. aconteciam quando a lua estava numa posição específica, em alinhamento com Pleiades. Eles têm muito essa questão de Lemúria também. Então, a gente tinha que esperar a lua se alinhar perfeitamente. E eu aprendi como fazer as oferendas em havaiano, tudo. E assim, o fato de eu ter sido adotada dentro dessa experiência e ter aprendido… A gente fazia várias cerimônias, não só de Ho'oponopono, mas cerimônias havaianas. Eu aprendi muitas coisas da cultura e das práticas ancestrais. Mas também da tribo Lakota. Porque ele era Lakota. Então, legal. em uma tacada só, eu aprendi um monte de coisa. E eu falei, gente, qual a chance de uma brasileira que tava num Zoom, porque eu não tava conseguindo passar pelo chakra cardíaco, chegar nesse rolê? Como que isso aconteceu? Pra mim, isso foi só a própria energia e o espírito do Ho'oponopono, porque eu sinto que é uma energia viva. Sentiu e viu que a minha intenção genuína de ir a fundo e de ir até a origem dessa sabedoria e passar isso de forma genuína e com muita honra aos ancestrais. Se eles não confiassem em mim, se esses ancestrais, se essa energia não confiasse em mim, eu não teria acessado isso. Sim. Você pode ter certeza. Então, isso pra mim já foi, assim, um grande feito do Ho'oponopono na minha vida, sabe? De ter confiado em mim, saber que eu ia ser a guardiã e que eu ia honrar essa sabedoria da fonte. Que lindo. Sabe? Muito legal. Das minhas alunas, eu tenho uma que foi muito forte, assim, que foi na minha primeira turma, né? Eu tenho a formação internacional em Ho'oponopono, onde eu ensino todas as vertentes, ensino todos os conceitos, todas as práticas, as ferramentas também e tal. E aí, antes de fazer a abertura da minha formação, eu fazia um evento que se chamava Semana de Cura com Ho'oponopono. Acho que você chegou a ver. Eram várias lives que eu fazia, assim, e trazia, né, alguns conceitos e tal. E essa aluna, ela é muito querida. Inclusive, tive a honra de conhecer ela pessoalmente no show da Tainá Santos. E ela tava passando por um período muito difícil. E que ela tava com depressão profunda. E ela já tinha tentado suicídio uma ou 2 vezes. E ela falou que naquela semana ela tava, assim, muito mal. Quando começou, né, a semana de cura e tal, tava muito mal e tudo mais. Eu acho que eu não lembro muito bem dessa parte, mas eu acredito que o namorado dela tinha visto uma live minha e mandou pra ela e falou: olha, assiste. E ela começou a assistir, ela falou que deu um ponto de esperança pra ela. Mas que ela já estava, naquela semana, na semana anterior, ela tava planejando já… Nossa. finalizar com a vida dela. E aí, ela começou a assistir as aulas e… alguma coisa nela deu uma esperança. E quando eu abri a turma, ela falou, eu não posso entrar nessa turma e tal. E o namorado dela falou, tem alguma coisa que tá mudando dentro de você, eu vou te dar de presente. E ele pagou pra ela. Quando a gente tava no meio do curso, essa primeira turma foi uma turma embaixadora, assim, porque eles fundaram praticamente a formação junto comigo, né? E aí, no meio da turma, ela mandou um texto desse tamanho no grupo, falando: Ká, eu preciso muito falar pra você. Que depois ela contou essa primeira parte da história, ela falou assim: e pela primeira vez em anos na minha vida, eu tô feliz de estar viva. Ai, que coisa linda. Nossa. Fiquei Muito até bom. emocionada. Porque realmente é algo que… eu sinto isso, né? Eu falei pra você que minha mãe passou por um processo dessa forma leiga, assim, ouviu, alguém falou pra ela. E ela fez lá, até que ela não sentiu mais as dores da fibromialgia. E é algo que eu me apaixonei também, assim, ao decorrer do tempo. Mesmo não conhecendo muito, mas dá pra sentir a integridade dessa filosofia, né? Desse estilo de vida, como você trouxe. É muito bonito. Que legal. Nossa, dá pra fazer um outro episódio. De tanto que tem de histórias e informações lindas dessa cultura havaiana do Ho'oponopono e tudo mais, né? Do seu trabalho, eu adorei. Sim, Que foi legal. maravilhoso. E quais são os seus próximos movimentos agora? Onde o pessoal te encontra? Bom, o pessoal pode me encontrar nos meus canais, que é @CamilaLoveWorker no Instagram. Tem um canal no YouTube também, que tem bastante vídeo legal. Tem um vídeo onde eu falo a história das 3 vertentes, né? A gente não trouxe as 3 vertentes aqui, mas lá eu explico como que surgiu, como que transformou na segunda parte, como que chegou nas 4 frases, né? Que eu chamo ele de Ho'oponopono moderno, que foi uma criação muito nova, né? Chegou faz pouco tempo.
E no Brasil a gente só conhece essa parte. E aí muita gente fala assim, nossa, eu já me transformei tanto com as 4 frases. Eu falo, imagina a hora que você conhecer todo o Ho'oponopono, né? Sim. Então, lá tem muitos vídeos explicando e trazendo como que a gente pode aplicar isso em várias áreas da nossa vida. Eu trago muitos questionamentos pra isso também, então é bem legal. O meu canal do YouTube é @CamilaLoveWorker. Não sei se vocês colocam na tela ou não. Sim, vamos colocar. Significa trabalhadora do amor. Sim. E vocês podem encontrar também todas as minhas meditações gratuitas no aplicativo chamado Insight Timer. Camila Loveworker também. Então, eu tenho muitas meditações. Tem uma pasta inteira de meditação de Ho'oponopono. E uma inteira de Lemúria também, que é outro assunto que eu trago muito. Sim. Nesse aplicativo. E agora eu vou abrir um novo formato, que é a minha mentoria, onde a pessoa vai ter acesso a todas as minhas formações, incluindo todas de Lemúria e todas de Ho'oponopono, incluindo a formação internacional em Ho'oponopono. Então, a pessoa ganha um certificado, tanto em português quanto em inglês, porque todo o curso foi gravado no Havaí, então essa é uma formação… Aí eu acho tão bonitinho, o certificado vem escrito, emitido no Havaí. Ai, que legal. E tem todo um contexto, tá? Um desenho lá. E aí, nessa formação, eu trago tudo que eu aprendi ao longo desses anos morando no Havaí. Conto todas as histórias e a pessoa sai entendendo profundamente o que é mesmo o Ho'oponopono, essa filosofia, e como que você pode trazer isso pra sua vida como um estilo de vida mesmo. Sim. Gente, eu recomendo vocês acompanharem o conteúdo da Camila no YouTube, no Instagram, assim. É que o Instagram, né, o conteúdo vai indo lá embaixo. Mas no YouTube, assim, é uma enciclopédia. Tem muita coisa de Lemúria, que até, né, a gente pode marcar um papo no futuro sobre esse tema também. Que é muito legal, uma enciclopédia mesmo, assim, de informação, de conhecimento, né? E é aquela história que você estava falando, que é um conhecimento frequencial, né? A gente sente que tá corporificado em você, porque você traz com uma leveza, uma simplicidade e uma doçura, assim, que é único. Então, gratidão pelo seu servir. Tô muito feliz. Mahalo. Eu vou compartilhar esse passo a passo aqui, esse protocolo na newsletter. Não sei quando você tá vendo isso, mas assina a newsletter que chega lá coisas legais. Isso. Olha a Posso dica. disponibilizar aí uma meditação também de Olha que bom. Ho'oponopono pra… Vamos pôr junto. Ah, legal. todo mundo. Massa. A gente tem um público bem legal na nossa newsletter e todo mundo vai com certeza amar. Todo mundo segue as nossas dicas lá. Então a gente se vê no próximo episódio. Tchau, Gratidão, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.